Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Patrícia Amorim para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 68ª sessão ordinária em 4 de agosto de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Stepânia Cessian, primeiro vice-presidente, Patrícia Amorim, segundo secretário, e Paulo Pinheiro a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Carlos Bolsonaro, Eider Dantas, Ivanir de Mello, Jorge Pereira, Eleomar Coelho, Stepânia Cessian, Renato Moura, Dr. Gilberto, Patrícia Amorim, Marcelo Piuí, Dr. Jorge Manaia, Tereza Berger, Claudinho da Academia, Adilson Pires, Luiz Carlos Ramos, Tânia Bastos, Professor Washington, Dr. Eduardo Moura, Bencardino, Chiquinho Brazão, Dr. Carlos Eduardo, Roberto Monteiro, Leonel Brizola Neto e João Cabral. Assume a presidência a senhora vereadora Patrícia Amorim, segunda secretária, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Adilson Pires. Encerra-se a sessão às 17h10. Obrigado, vereadora Patrícia Amorim. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro desejar a todos um retorno à Casa Legislativa, um retorno que seja mais auspicioso do que foi o retorno no Senado Federal. Que nós tenhamos aqui um pouco mais de tranquilidade, equilíbrio e padrão para não cairmos naquela sessão vexaminosa ocorrida na reabertura dos trabalhos do Senado Federal. Eu queria, brevemente, me ater a uma colocação feita ontem aqui nesse expediente pelo vereador professor Washington, que fazia comentários sobre alguns assuntos e citava um fato. Ele não chegou a explicitar diretamente aonde isso ocorria, falava sobre a atuação em determinadas comissões parlamentares de inquérito, em que as pessoas estavam sendo chamadas para depor aqui na casa, sem que os outros membros da comissão fossem comunicados. Eu não estava presente no momento na casa, por isso não pude vir ao microfone aqui para falar sobre isso. Também não sei se a colocação do nobre vereador foi relativa à CPI presidida por nós, a CPI do Hospital de Acari, mas, como sempre, a abundância de informações, a transparência é mais importante do que a informação truncada. Eu ontem mesmo procurei o vereador professor Washington e entreguei a ele uma documentação, não a minha opinião, mas a documentação da casa a respeito da nossa comissão, a Comissão Parlamentar de Inquérito que eu presido e que o nobre vereador faz parte como membro, que eu entreguei a ele toda a documentação que está aqui, e eu vou pedir para que ela seja inserida nos anais da casa, mostrando que todas as pessoas que já foram convidadas, inclusive a pedido dos membros da comissão, nós não convocamos ninguém para a CPI que trata dos problemas do Hospital de Acari. Nós convidamos as pessoas. E as pessoas convidadas, a lista de pessoas convidadas está inserida em publicações no Diário Oficial de todos os dias. Desde a primeira, que ocorreu, a primeira convocação, ocorreu na segunda reunião, no dia 2 de junho, está na página 39 do Diário Oficial do dia 10/6, onde foram convocados o atual secretário municipal de saúde, Dr. Hans Doma, a doutora Ana Buter, que chefiava, que dirigia, presidia a comissão de avaliação sobre o Hospital de Acari, o senhor Paulo Maurício, funcionário dessa
desta mesma empresa, desta mesma comissão, e o senhor Walter Pellegrini, que vem respondendo pela empresa GPS, que mantém o contrato com a Prefeitura no Hospital Jacari. Nesta reunião, do dia 2, está na página 39, inclusive com a presença do próprio vereador, deliberou-se a aprovação da chamada dessas 4 pessoas. A seguir, na reunião do dia 16/6, Diário Oficial do dia 24/6, páginas 48 e 49, nós temos a deliberação conjunta de uma reunião com a presidência do Tribunal de Contas do município, reunião que foi realizada. A terceira reunião, dia 16 de junho, publicada no Diário Oficial de 24 de junho, páginas 48 e 49, a terceira reunião, páginas que delibera sobre, Diário Oficial de 24 de junho, página 48 e 49, que delibera sobre a aprovação do convite para depoimento dos senhores Reinaldo Pinto de Souza, subsecretário de Administração e Finanças da Secretaria Municipal de Saúde da gestão passada, do senhor Nelson Cardoso de Almeida, assistente da Subsecretaria dos Hospitais de Urgência e Emergência da atual Secretaria. Reitero o convite a uma nova participação do senhor Paulo Maurício Dias de Araújo e convoca uma próxima reunião. Nessa quinta reunião, dia 30 de junho, publicada no Diário Oficial de 24 de julho, página 11, aprova 4 convocações. A convocação do ex-secretário municipal de saúde, Dr. Jacó Kligerman, o convite para a senhora doutora Magda Cortes Rodrigues Rezende, ex-subsecretária de Saúde, de Ações e Serviços de Saúde, reitera o convite que foi entregue ao atual procurador do município, Dr. Fernando Dionísio, e pede a retomada da oitiva do senhor Wagner Pellegrini, interrompida na audiência anterior. Então, todas as pessoas que foram convocadas estão convocadas, a convocação encontra-se à disposição, como entreguei já do vereador Washington, à disposição do vereador Washington, nas páginas do Diário Oficial da Casa. Eu espero que ele leia a documentação, conforme conversei ontem com ele. Tenho o maior respeito pelo vereador, acho que houve um equívoco na interpretação, na informação que a ele foi prestada, porque todas as pessoas convocadas, aliás, não foram convocadas, foram convidadas, o convite foi feito através das reuniões da comissão e através de publicação, conforme vai ser também publicado no Diário Oficial, das reuniões da comissão. Eu espero que o vereador leia a documentação, reavalie, porque realmente não há, pelo menos da minha parte, eu nunca convoquei ninguém. E os convites feitos sempre foram feitos através, exclusivamente, do resultado das reuniões realizadas aqui na casa. Inclusive que as reuniões são sempre com a participação dos vereadores, componentes titulares ou suplentes da comissão. Então, eu só queria esclarecer esse fato e pedir ao vereador Washington, conforme falei já pessoalmente, essa documentação que eu estou pedindo a publicação já foi entregue oficialmente ao vereador professor Washington e espero que nós continuemos na comissão trabalhando para chegarmos a uma conclusão sobre a razão da criação dessa comissão, para que ela possa ter um final exatamente como todos esperamos, com a avaliação deste contrato feito entre a Prefeitura do Rio de Janeiro, da gestão anterior, com uma empresa que ainda continua na administração dessa unidade. Segundo ponto que eu queria falar, presidente, é a respeito da situação que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro com a gripe causada pelo vírus H1N1 influenza A. Estamos assistindo, lamentavelmente, a alguns episódios de discordância entre as esferas de governo. Quando eu ouço os governantes dizerem que o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde estão caminhando juntas, no caso da gripe suína, ou elas estão caminhando em determinado momento para o lugar errado, ou elas não estão caminhando juntas. Nós estamos vendo aí o que vem acontecendo em relação
a essa doença. Em primeiro lugar, é absolutamente nociva a conduta política numa questão técnica. A Argentina teve esse problema. Na Argentina, quando já o ministro da Saúde sabia da gravidade do problema e que a imprensa local pressionava o Ministério da Saúde da Argentina, por determinação da presidente Cristina Kirchner, o governo argentino adiou a publicação das informações para o dia seguinte das eleições que aconteceriam lá, o que causou um enorme problema e um atraso enorme em medidas que deveriam ter sido tomadas anteriormente. Aqui no Rio de Janeiro nós temos as diversas esferas de governo que dizem estar juntas. Nós estamos vendo que, em primeiro lugar, que as informações, elas são muito conflitantes. Nós assistimos ontem o ministro da Saúde dizer que é um absurdo a distribuição do medicamento Tamiflu. Entretanto, o secretário estadual de saúde, Dr. Sérgio Corte, resolveu entregar a distribuição dos medicamentos ao Corpo de Bombeiros. Tem coisas que a gente às vezes não entende. Nós estamos aqui no momento com uma gravíssima situação de uma pandemia no Rio de Janeiro. Mas nós conseguimos, provavelmente estejamos muito bem. Acho que o Corpo de Bombeiros deve estar com uma situação econômica muito boa, a Secretaria Estadual de Defesa Civil deve estar numa situação econômica muito boa, porque nós acabamos, sob forte propaganda publicitária, ver o embarque hoje de 11 bombeiros para tentar salvar o nosso brasileiro que está perdido numa região longínqua da África, e nós estamos mandando bombeiros nossos para ajudar a resolver um problema na África, quando temos problemas tão africanos quanto esse para resolver aqui no Rio de Janeiro e não conseguimos resolver. A entrega do medicamento, há grandes dúvidas em relação a essa doença, há grandes dúvidas em relação ao medicamento. Ontem, a ansiedade dos profissionais de saúde é tão grande. Ontem, mais de 300 médicos compareceram ao Conselho Regional de Medicina em busca de informações técnicas. O que fazer? Porque hoje está na mão do médico e foi colocado pela Secretaria Estadual de Saúde, na mão do médico, a decisão se dá ou não dá o remédio. Se você procurar o seu médico particular e ele achar que deve dar o remédio, a responsabilidade é exclusivamente dele. A Secretaria disponibilizou através do site um documento que tem que ser preenchido pelo médico, um receituário preenchido pelo médico, o médico preenche, dá o receituário e as pessoas vão buscar o medicamento, passando a responsabilidade para o médico. Nós estamos sabendo que em outros países do mundo, a distribuição é feita diferente do que está sendo feito aqui. Mas o Ministério da Saúde continua, reafirmou ontem o ministro Temporão, de que é um absurdo, também acho que é um absurdo, vender o Tamiflu na farmácia, conforme nós temos venda de outros medicamentos, que a automedicação é enorme. As pessoas de desespero vão aqui em frente na farmácia, vão comprar o remédio e vão tomar, mas não é isso que estamos dizendo. O problema todo é que existem fatos que precisam ser avaliados, que não pode ser somente essa maciça propaganda política eleitoreira que as secretarias de saúde têm feito aqui no Rio de Janeiro. Por que será? É uma pergunta que eu ainda não consegui resposta de ninguém. Por que será que estão morrendo grávidas em grande quantidade, mais do que outras pessoas de grupo de risco? Nós temos como grupo de risco idosos acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, portadores de doenças crônicas como asma, portadores de doenças crônicas como doenças renais, pessoas que estão ligadas a doenças imunodepressivas, como câncer, como AIDS. Essas pessoas seriam do grupo de risco. As grávidas estão morrendo muito mais do que se espera. Agora, um fato interessante, não sei se vocês repararam, aqui no Rio de Janeiro, só morreu grávida pobre. Não morreu uma grávida, pelo menos tenhamos as informações, não morreu nenhuma grávida em casa de saúde da zona sul da cidade. Por que será que o vírus só gosta de útero de grávida pobre? Alguma coisa precisa ser avaliado. Será que não é o tratamento que é dado a essas mulheres, que é diferente ao que é dado às mulheres de melhor padrão econômico? Será que essas mulheres não estão sendo mais bem atendidas nas clínicas privadas do que estão sendo atendidas nos serviços públicos? Será que não estamos demorando? Isso já vimos em vários casos. A grávida que morreu, a primeira grávida a morrer de 28 anos, que morreu em Bangu, ela foi ao Hospital Adão Pereira Nunes em Saracuruna, mandaram ela para casa. Ela morava em Realengo. Ela foi ao Albert Schweitzer, aonde fazia pré-natal, estava no 7º mês, disseram para ela que ali era só para quem tinha perna e braço quebrado. Ela voltou.
No dia seguinte, ela voltou com o marido ao Hospital Albert Schweitzer, onde disseram que não era nada de grave, apesar de ter dado um broncodilatador para sua crise de asma. O marido chegou à conclusão óbvia: o serviço público não funciona, vamos no privado. Levou-a a uma clínica privada em Realengo ou Bangu, eu não sei bem, a Clínica Pro Saúde. E lá ela não conseguiu se salvar. Depois de 10 horas de aguardar uma vaga no CTI, a equipe médica resolveu abrir a barriga dela, fazer uma cesariana, e aí encontrou tanto o menino, a criança morta, como a mãe, morreram exatamente porque não foram atendidas. Isso é uma prova muito clara que, enquanto isso, você em outras áreas da cidade tem um atendimento de melhor qualidade do que tem nas áreas mais pobres. As grávidas que morreram até agora, 3 são de Caxias, uma grávida é da zona, 2 são da Zona Oeste. Alguma coisa nós temos que ver em relação ao atendimento que estamos oferecendo. Porque o vírus não tem essa predileção, o vírus não conhece o PIB, o vírus não conhece a declaração de imposto de renda. Então, temos que ver isso. Temos que ter a responsabilidade do Tamiflu, da medicação. Por que será que o Ministério da Saúde não está distribuindo? Será que é explicado que nós só temos 9 milhões de doses para dar? Doses essas que restaram da gripe, que não foram usadas na gripe aviária que não chegou ao Brasil no ano passado? Então, nós estamos diante de um caso muito complexo, é uma coisa muito nova, os países do mundo inteiro estão discutindo, vamos ter um grave problema a seguir, que vai ser a vacina. Quando a vacina ficar pronta, quem é que vai usar a vacina? As pessoas de maior poder aquisitivo? Os países de primeiro mundo vão ter prioridade na vacina, já que a vacina é produzida por laboratórios particulares, estão sob controle de uma patente. Será que o laboratório que investiu milhões para ter a patente e para produzir esse remédio vai querer doar medicamento para a África e para a América Latina? Ou ele só vai dar naquela política de saúde é um bem de consumo e só pode comprar quem tem dinheiro? Então, nós estamos diante de uma situação complexa, as autoridades estão batendo cabeça, é difícil, não seremos irresponsáveis para dizer que não é, é difícil, mas precisamos cobrar das autoridades maiores esclarecimentos. Nós não podemos ficar com essa história de que não dá o Tamiflu porque o Tamiflu não pode ser. Será que é isso mesmo? Ou será porque não temos o remédio em número suficiente? Por que será que acabaram com os exames laboratoriais para fazer isso? Por que será? E nós temos aí uma grave confusão. O governo do Estado cometeu um crime, que eu espero que o governo do município não cometa o mesmo, apesar de saber que acho que vai cometer. O governo do Estado, sob a alegação de que é mais lucrativo, acabou com todos os laboratórios públicos dos seus hospitais e comprou na iniciativa privada. Por que será que o governo estadual comprou na iniciativa privada serviços de laboratório? Basta ler o valor econômico de 4 meses atrás, quando diz que os grandes laboratórios brasileiros já não têm mais clientela na iniciativa privada. Já venderam tudo, que agora o grande filão é tomar as prefeituras e os governos estaduais para vender os exames privados para esses governos. Então, medidas erradas têm que ser combatidas e fiscalizadas. Essa é uma das nossas funções. Essa é uma das nossas funções. Quando assistimos a matéria que foi tão criticada ontem por vários deputados aqui do jornal O Dia sobre a função do parlamento, até eu ouvi a participação do vereador Roberto Monteiro. Eu, ouvido por um dos jornalistas, disse o seguinte, que não saiu, lamentavelmente: a função do vereador não é somente fazer leis. Eu, por exemplo, não tenho muitas leis para fazer, pelo menos nesse primeiro ano de mandato. Eu tenho 1 ou 2 que eu encaminhei que até estão demorando. Gostaria que andasse mais rápido se o governo não tivesse atrapalhado um pouco essa lei, que é uma das leis que é sobre o controle social, que estão aí para serem discutidas. Mas a nossa função é fiscalizar. Não saiu uma palavra sobre os trabalhos em relação ao que fizemos como emendas em cima do orçamento. Quando eu critico o governo, por exemplo, eu critico o governo na área da saúde, fez uma proposta que eu acho correta: investir na atenção básica. O projeto Saúde Presente é um projeto muito interessante, mas o governo esqueceu de mandar nas diretrizes orçamentárias o seu interesse em botar dinheiro nisso. Sem dinheiro não vai ter. Nunca, nunca a atenção básica no município do Rio de Janeiro teve mais do que 6, 8% do orçamento. Então, fiz eu uma emenda que foi aprovada, propondo que o governo coloque mais recursos na atenção básica. Então, é importante a nossa função fiscalizadora. A função feita, por exemplo, pela Comissão de Saúde. O vereador Carlos Eduardo, que preside a comissão, tem ido incessantemente a várias unidades de saúde
avaliar, cobrar na questão das maternidades, nós temos ido a outras maternidades, a outras unidades de saúde, a pós-saúde, para cobrar isso. Temos participado das conferências de saúde que são feitas, ou seja, o trabalho de fiscalização da casa é feito. Muitas vezes em desacordo com o governo, mas tem sido feito. A casa, como fiscal, tem funcionado. Tem funcionado. As comissões parlamentares de inquérito, a comissão sobre a Cidade da Música, que é polêmica, mas tem andado, tem seguido. É uma função da casa. O que nós precisamos, nós vereadores, é defender sem medo essas propostas. Não termos medo de defender as propostas de fiscalização do governo. Nós estamos aqui para trabalhar, se não concordamos, para sermos oposição, mas termos nessa oposição não somente ser contra o governo ou ser a favor do governo, mas temos a posição de defesa. Fomos apresentados, há 2 dias atrás, sobre as propostas que o governo vai apresentar aqui. Eu acho que são importantes. Temos que discutir aqui muito as propostas. Temos que discutir a proposta que vai ser apresentada sobre a Guarda Municipal. Eu sou absolutamente favorável. Eu sou favorável à Guarda Municipal se tornar uma empresa pública. Mas o argumento usado pelo prefeito, por exemplo, é o mesmo que nós usamos na OS. Nós dissemos que na OS a precarização do trabalho era muito grave. A OS vai contratar profissionais de saúde por cooperativas ou através de outros modos, que isso é precarização do trabalho. Disse o prefeito que uma das coisas importantes da empresa que vai ser criada é que o guarda municipal será estatutário. E que para isso, para que não haja corporativismo, ele vai criar uma forte corregedoria. Por que será que o agente da segurança tem o direito de ser estatutário e o da saúde não tem? É uma posição dúbia do governo. Então, esta é a nossa posição. Quando nos colocamos contrários a qualquer proposta do governo, estamos aqui para discutir, para participar com propostas, com argumentos que possam convencer. Então, acho que essa questão da gripe suína, da gripe H1N1, influenza A, nós precisamos dobrar as nossas responsabilidades, que não adianta a questão de suspender as aulas. Provavelmente saia hoje uma nova suspensão das aulas. É muito importante discutir isso. Será que nós não vamos ter que radicalizar um pouco mais? Ou será que politicamente vamos ter que dobrar a cabeça aos governantes? Será que num determinado momento não será importante suspender algumas atividades públicas, mesmo que causem prejuízos financeiros? Vamos ter que fazer isso. A decisão não pode ser somente do secretário de turismo, vai ter que ser do secretário de saúde. Então, acho importante nós estarmos atentos a isso, entendermos que a posição é de fiscalização, entendermos que muitas vezes não temos a resposta para tudo, e no caso da gripe e influenza, os profissionais, os pesquisadores não têm a resposta para tudo, e é preciso monitorar e trabalhar com muito cuidado, mas sempre pensando que a política não pode sobrepor a técnica, que ela é vital nas decisões em relação a essas doenças, a essas pandemias que estão hoje graçando em todo o universo. Muito obrigado. Não havendo oradora escrita, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Tio Carlos. Dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, funcionários. A minha fala foi justamente... Não sabia que o nobre vereador, ele está falando exatamente sobre a gripe suína, mas o nobre vereador Paulo Pinheiro fala porque conhece muito. E a minha intenção é de pedir justamente que esta casa tome uma iniciativa. Aqui estou vendo o Dr. Carlos Eduardo, temos recebendo o novo vereador, Dr. Gilberto. Temos 7, se eu não me engano, 7, 8 médicos aqui nessa Casa de Leis. Eu ia sugerir, senhor presidente, que independente da Comissão de Saúde, que houvesse realmente um envolvimento desta casa nessa situação, que eu coloco, não vou dizer calamitosa, mas de grande preocupação. Então, nobre vereador Carlos Eduardo, os senhores médicos desta casa, que possamos aqui mostrar à sociedade uma atuação nessa situação eficaz, que a nossa casa possa também se posicionar. E aí sim, eu digo que, é claro, a gripe suína não é só um problema da cidade do Rio de Janeiro, muito pelo contrário, atinge o Estado, o governo brasileiro e até, por que não dizer, todo mundo. Eu me lembro do nobre vereador Jorge Pereira, há uns 2 meses, ele vinha inclusive às sessões com a máscara, né? E aquilo naquele momento me pareceu até um exagero.
Mas, pelo que vem acontecendo, eu acho que nós temos realmente que tomar uma atitude, e aí a minha sensação aqui é de pedir a essa tão nobre casa que realmente faça não só a comissão, mas a atuação dos 7 médicos que nós temos aqui, ou 8, eu não sei exatamente, que a gente possa fazer um movimento de dentro para fora, participando com uma comissão, seja ela criada, não sei se é necessidade, aí o doutor Carlos Eduardo que vai me dizer, que a gente possa fazer um movimento para realmente socorrer a sociedade de uma maneira geral. Mas antes, também queria citar um fato em relação à matéria que saiu no Globo, falando exatamente do abandono da Central do Brasil. Isso quer dizer, daquela região que, digo que a ordem pública esteve logo lá, no primeiro momento em que o governo do nosso prefeito Eduardo Paes assumiu, ele já tinha feito lá uma ação de ordem pública na Central do Brasil. Mas, vendo a matéria, eu fui em locus, quer dizer, eu fui no local e realmente constatei que, infelizmente, aquela região que serve de entrada e saída de muitos trabalhadores, ela realmente se encontra totalmente abandonada. E eu vou pedir aqui, e aí o nosso representante, aqui o líder do governo, que cobre e que peça ao secretário Rodrigo Bettlin que coloquem lá, pelo menos nesse momento de desordem total, um efetivo que possa minorar aqueles problemas que lá estão. E eu falo problemas de todas as ordens, de sujeira, de população de rua abandonada, e a gente sabe que ali, naturalmente, aquele é uma região que já tem muitos moradores de rua, mas que a gente realmente faça isso acontecer, não só ir lá, fazer um dia e depois deixar como lá está, tá certo? Enfim, eu não estou aqui pautando meu mandato pelas matérias jornalísticas, mas se a gente realmente toma conhecimento, a nossa função de fiscal do Executivo é justamente ir. E eu presenciei, senhores vereadores, o total abandono. Mas, ao mesmo tempo, vejo na Zona Sul, outro dia pedi uma audiência, pedi que ele me recebesse, o subprefeito da Zona Sul, Bruno Assunção, e ele realmente mostrou que está trabalhando, porque eu levei uma demanda de um cidadão em relação a voluntários da pátria, nas imediações do número 1, que lá tínhamos bares indo até as 2, 3 horas da manhã, tomando as calçadas, e eu fui, numa quinta-feira, levar essa demanda. Quando fui surpreendido que na quarta-feira, a ordem pública, o subprefeito já tinha ido lá, tinha realmente mostrado, ele me mostrou a notificação, e eu fiquei muito feliz que não precisou que eu estivesse aqui nessa tribuna, não precisou o meu apelo, e isso só veio a constatação que eles realmente estão trabalhando. Mas em relação à Central do Brasil, não podemos permitir que essa situação fique à deriva. Então eu pediria aqui, senhor presidente, que o secretário Rodrigo Bettlin tomasse providências. Eu vou estar, de novo, durante essa semana inteira, indo ao local, vendo se eles estão tomando uma atitude em relação àquela desordem generalizada. Tá bom, do mais, muito obrigado aí pela oportunidade. E, de novo, esse problema da gripe suína é um problema que atinge a todos nós. Eu vi a colocação do vereador Paulo Pinheiro, e quando ele fala sobre a classe social, que as mães, as grávidas, pobres, claro que eu acredito aí que tem outros fatores. Claro, as mães mais pobres, né, não fazem um pré-natal, não têm um acompanhamento médico. Sei que isso é um problema social, mas eu queria chamar a atenção. Espero que não seja necessário um parente nosso, um filho nosso, ou qualquer cidadão que more nas nossas imediações venha a falecer, para que a gente entenda que esse problema nos preocupa muito, não só lamentarmos. Então, por isso é que eu peço a atuação da nossa Comissão de Saúde da Casa, mas de todos os vereadores de uma maneira geral. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a presidência suspende essa sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passe-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1742 de 2008, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivos da lei número 2138 de 11 de maio de 94, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. Os postos de votação já estão liberados. Senhores vereadores que se encontram nas dependências da casa, por favor, comparecer ao plenário. Vereador Adilson Pires, Alexandre Cerruti, vereador Alfredo Sirquis, vereador Carlos Caiado, vereador Chiquinho Brazão, Claudinho da Academia, vereador doutor Carlos Eduardo, vereador doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor Jorge Manaia, vereador Eider Dantas, vereador Elton Babu, vereador João Cabral, vereador João Mendes de Jesus, vereador Jorge Braz, vereador Leonel Brizola Neto, vereadora Lilian Sá, vereadora Nereide Pedregal, Patrícia Amorim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Raimon, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Tio Carlos e Vera Lins. A presidência comunica que a vereadora Lucinha não está presente nessa sessão para tratamento de saúde. Nada de grave, apenas o tornozelo inchado, mas ela pediu que justificasse a ausência dela, por ela estar no médico nesse momento. A vereadora Lucinha. Posso rapidinho, que eu estou presidindo a sessão. Solicitamos aos senhores vereadores que registraram a presença que compareçam ao plenário. Vereador Alexandre Cerruti, vereador Alfredo Sirquis, Bencardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Claudinho da Academia, doutor Gilberto, doutor Jairinho, Eider Dantas, Elton Babu, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Lilian Sá, Nereide Pedregal, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, Tânia Bastos, Vera Lins.
Lembramos aos senhores vereadores que assinaram o livro, que estão presentes na casa e que não desceram ao plenário para votar, que é considerado pelo regimento interno o vereador presente aquele que assina o livro e que participa de pelo menos uma votação. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, 17 senhores vereadores, 10 sim, não 7. Não há quórum para deliberar, a matéria voltará em votação. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única em votação, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1310 de 2007, de autoria dos senhores vereadores Átila Nunes e Carlos Caiado, que institui o serviço e coleta de pequenas cargas mediante utilização de motocicletas no município do Rio de Janeiro, denominado motofrete, e da outras providências. Matéria está em votação. Os terminais estão liberados. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, Carlos Caiado, Claudinho da Academia, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Leonel Brizola Neto, Lilian Sá, Nereide Pedregal, Patrícia Morim, Paulo Messina, Paulo Pinheiro, Roberto Monteiro, Rosa Fernandes, Vera Lins, vereador Sebastião Ferraz, gostaria de Vossa Excelência registrar sua presença no painel, se possível também votasse. A presidência vai encerrar a sessão. Vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Não, está encerrado, porque mexeram no painel. Desculpa, vereador, mas eu falei que ia encerrar e encerraram. Presente votando. Mas ele pode...
Votando 23 senhores vereadores, não há quórum para deliberar, a matéria voltará em votação. Pela ordem, com a palavra, nobre vereador Eider Dantas. Obrigado, senhor presidente. Desculpa. Eu pedi a palavra, senhor presidente, para fazer aqui um alerta aos senhores e senhoras vereadores. A questão da justiça é muito simples. Sentença judicial é para ser respeitada. Isso eu fiz durante toda a minha vida. O que está acontecendo em relação à desmoralização dos poderes legislativos, de uma forma geral no Brasil, é muito grave. O caso do Senado Federal, anteriormente teve o caso da Câmara Federal, e nessa casa, nesse momento, nós estamos sendo fiscalizados pela sociedade e pela justiça. E eu considero de uma forma desigual. Nós, todos, vereadores, estamos sentados aqui porque fomos eleitos. Ninguém está aqui indicado por A, B ou C. E sim, se nós estamos aqui porque fomos eleitos pelo voto popular, que é uma coisa que vem de Deus, é sagrada. E isso tem que ser respeitado. E, nesse instante, isso está sendo constantemente desrespeitado. Eu, no recesso parlamentar, pensei que ia descansar, fiquei 20 dias lutando para manter meu mandato. Lutando para manter meu mandato por um fato que eu considero incrível. Durante a eleição, um cidadão que trabalhava na minha campanha estava dentro do seu carro, numa esquina, em Campo Grande, de uma rua que estava sendo asfaltada pela prefeitura, como tantas outras o foram em toda a cidade. E pelo motivo desse cidadão estar dentro do carro, e dentro do carro ter material de campanha minha, devo dizer que eu não estava presente, está nos autos, ele não estava panfletando, está nos autos, e o carro estava parado na esquina. Não tinha som esse carro, era um carro particular dessa pessoa. Por esse motivo, o TRE achou por bem abrir um processo contra esse vereador, na ocasião, então, candidato a vereador, e após as eleições, recentemente, mais precisamente no meados do mês de agosto, eu fui surpreendido por uma sentença em primeira instância, onde meu mandato foi cassado. A Procuradoria-Geral da Câmara aconselhou a mesa diretora, tanto no meu caso, como no caso de qualquer outro vereador que venha a sofrer esse problema, a dar 10 dias do contraditório e do amplo direito de defesa. A mesa, tanto no caso da vereadora Carminha Jerominho, quanto no caso do vereador que vos fala, Eider Dantas, resolveu não considerar esses 10 dias. E resolveu, então, cassar sumariamente o mandato do vereador. Assim, houve 3 tentativas no recesso de reunião da mesa diretora, que, por sorte minha, não houve quórum. Não houve quórum. Faltou um vereador para dar o quórum de 3 vereadores, tanto na quarta quanto na quinta-feira. Na sexta-feira, houve o quórum, mas na sexta-feira eu tive tempo de ir ao tribunal, ao pleno do tribunal, e conseguir um mandato de segurança suspendendo a sentença do juiz de primeira instância, que é um direito do cidadão, é um direito do político. Amanhã, isso pode ter um efeito dominó. Amanhã serão outros. E eu quero que, para eles, a mesa respeite os 10 dias do contraditório e do amplo direito de defesa. Porque, senão, essa sentença mais na frente será anulada. Mas será anulada com o mal já feito. As manchetes saíram lá, Eider Dantas foi cassado. Entrou a vereadora fulana de tal. E, por falar nisso, quero aqui, de público e nessa tribuna, nesse momento, reconhecer a postura ética da vereadora Leila do Flamengo. A postura correta da vereadora Leila do Flamengo, que mesmo com o juiz de primeira instância, instando ela a me processar e a pedir mandato de segurança para assumir o mandato, no caso, o meu mandato, ela disse, eu não quero assumir o mandato desta forma. Não quero e não vou assumir. E não entrou na justiça, não implementou mandato de segurança,
e ficou numa absoluta postura ética e correta. Então, a Leila, o meu reconhecimento, Deus queira que ela venha a ser vereadora, como já foi no passado, porque ela foi uma excelente vereadora dessa casa, comunitária, luta por suas comunidades, pela sua área onde ela tem atuação política. E fica aqui minha advertência à mesa diretora, para que consulte órgãos superiores, se for o caso, até o Tribunal de Justiça, o presidente, doutor desembargador Luiz Sveiter, para saber se essa postura de qualquer juiz de primeira instância caçar um mandato que foi o povo que deu ao vereador, por qualquer circunstância, a pessoa tem direito à defesa. Se não houver isso, isso vai acontecer aqui constantemente. Vai ter um efeito dominó. Caça-se, nesse momento, governador de estados. O governador da Paraíba foi cassado, o governador do Maranhão foi cassado. Isso está virando uma epidemia. A política está desmoralizada nesse país. Junta-se alho com bugalhos. Eu não quero ser melhor nem pior do que ninguém. O que eu quero é o direito de defesa para que, no caso específico meu agora, quem vai me julgar não é um juiz que lá atrás foi do PDT e que tinha problemas pessoais comigo na década de 80, e que depois veio passar no concurso público, tornou-se juiz, aguardou 25 anos e publica uma sentença que o próprio desembargador, que me deu mandato de segurança, considerou terantológica. O que significa a palavra terantológica? Quem é médico sabe o que eu estou falando. Monstruosa. A sentença foi monstruosa. Foi uma sentença descabida, uma sentença sem base real. E pior, não me deu direito de defesa, porque eu entrei com a ação declaratória 2 vezes e me foi negada. Foi preciso implementar um segundo mandato de segurança e obter a liminar para que ele aceitasse meu recurso, e agora sim o recurso vai para o tribunal e eu serei julgado por 7 juízes desembargadores. 7, e não mais por 1 apenas. Isso é que é justiça, e é nisso que eu acredito. Então, fica aqui, presidente, a minha advertência, não só à mesa, o meu conselho, para que a mesa faça uma consulta ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre essa questão. Se isso tem que ser cumprido em 24 horas, porque o juiz mandou para a Leila do Flamengo uma carta, um ofício, sugerindo a ela entrar com mandado de segurança e me processar. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. É que a Leila foi absolutamente correta e ética. Se eu não quero assumir o mandato de ninguém dessa forma, eu vou esperar que a justiça decida se o Eider é culpado ou não. Então, isso aqui é uma coisa muito séria, que pode atingir amanhã qualquer um de nós, e é bom a gente se lembrar que o que é para um é para todos. O que é para um é para todos. Amanhã, um maluco qualquer aí, por qualquer motivo, resolve caçar um mandato de um vereador, de um deputado, e está cassado. E você recorrer depois que você perdeu o mandato, a situação é outra, completamente diferente. Graças a Deus, eu devo isso também aqui a toda a mesa diretora, que muitos estavam viajando, alguns estavam aqui no Rio. Quero agradecer aqui de público também o vereador Jairinho, que foi homem, teve aquilo roxo, apesar das pressões que sofreu para comparecer e me caçar. Ele estava fora do Rio, não voltou. Estava perto do Rio de Janeiro, descansando, não voltou, foi homem e não compareceu à sessão de quinta-feira, porque se ele comparece à sessão de quinta-feira, eu estaria cassado. Eu estaria cassado. E aí, até explicar que alho não é bugalho, demora 2, 3 meses, porque a manchete é grande. Depois que vem o fato concreto, o desmentido, a absolvição, sai desse tamanhozinho assim. E a vida pública da pessoa, durante 30, 40 anos, 35 anos de luta, vai para o chão. Depois que coloca no jornal, na primeira página, o desmentido vem desse tamanhozinho. Então, eu fico aqui, enfim, agradecido à Justiça, porque houve, no final das contas, aquilo que eu esperava, que era o direito de defesa. Eu vou ter agora o direito de defesa, e eu espero que a mesa diretora não se assode, porque na Assembleia, o presidente Jorge Pisciani não aceita essa postura da Justiça. Ele dá ao deputado, já caçou deputados já foram caçados, mas ele dá o amplo direito de defesa, que são os 10 dias que a Constituição determina. E que a Procuradoria-Geral dessa Casa aconselhou que a mesa observasse esses 10 dias. Então, eu fico aqui, enfim, grato, eu estou satisfeito por ter mantido meu mandato. Eu sei que eu vou ser absolvido no pleno do Tribunal Regional Eleitoral, porque assim é de justiça. Tenho confiança nesses homens, são homens de bem, homens dignos. A justiça brasileira, na sua síntese, ela é correta, ela é boa.
E não é por um ou outro juiz que tem qualquer problema pessoal, outro problema qualquer, que nós vamos denegrir a justiça. A justiça está acima de tudo. A justiça está acima de tudo. Agora, é bom que a gente tome cuidado, porque nós não podemos ficar submetidos a esse tipo de pressão, a esse tipo de cutelo. Nós estamos com a cabeça na guilhotina, é só soltar o fiozinho lá e começa a cortar a cabeça. É um por um. Isso aí vai num segmento. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde. Nobre vereador Eider Dantas e os demais companheiros, talvez seja necessário eu também fazer alguns esclarecimentos, até pelo ponto de vista que todos esses fatos aconteceram durante o recesso. Nós tínhamos vários vereadores trabalhando, mas muitos estavam ausentes. Essa decisão do juiz, quando chegou, foi numa sexta-feira. Foi recebida pelo presidente Jorge Felipe. Na segunda-feira, nós tivemos aqui uma audiência pública com a presença do prefeito, de alguns secretários, com a maioria dos senhores vereadores e com a maioria absoluta da mesa diretora. Na terça-feira, eu assumi interinamente, como vice-presidente, assumi a presidência da casa. Na quarta-feira, portanto, o documento do juiz chegou aqui na sexta, tinham passado sexta, segunda e terça, de dia 8. Na quarta-feira, me ligou um fiscal do Tribunal Regional Eleitoral, me perguntando sobre que atitude que eu iria tomar. Eu falei, eu estou acabando, eu assumi hoje, eu vou convocar a mesa diretora, que me sinto na obrigação de convocar a mesa diretora para apreciar. E não deixei de fazer essa convocação, em momento nenhum, explicando, inclusive, para Vossa Excelência qual era a minha postura. Por quê? Porque eu acredito na autonomia da mesa diretora. Cumprir o mandato do juiz não poderia ser um ato isolado de um membro da mesa diretora. Nós precisaríamos de ter 3 pessoas para tomar a decisão, fosse ela qual fosse. O que eu não queria era parecer omisso em relação à questão da justiça. Se nós estivéssemos ali e tivesse dado quórum, pode ter certeza, Vossa Excelência, que seria ouvida e acatada a decisão da maioria da mesa diretora. Se essa maioria resolvesse que era para se dar o prazo de 10 dias de defesa, fosse ela qual fosse, nós estaríamos cometendo um ato legítimo, que era, e Vossa Excelência poderia, então, falar em relação à mesa diretora e cobrar de cada membro da mesa diretora, que não é outra coisa a não ser a representação do parlamento, que, assim como está eleita, pode ser destituída se não tiver um comportamento compatível com as nossas funções, mas nós estaríamos dando ao juiz, eu poderia responder ao excelentíssimo juiz, de que a compreensão da mesa, através das orientações da Procuradoria, era de que nós não deveríamos efetivar a cassação. Porém, não reunir poderia, como quiseram insinuar, que Vossa Excelência estaria fazendo pressão para que não desse quórum, ou etc., ou que não viesse votar, mas era pela omissão. O vereador Carlos Caiado estava ausente da cidade e comunicou, através de um ofício, que estaria ausente. Estava ausente e licenciado o presidente Jorge Felipe, que silenciou na terça-feira. Ele presidiu a sessão na segunda-feira. A gente poderia ter feito essa reunião na terça-feira, mas as viagens estavam marcadas, etc. Por isso, e única e exclusivamente por isso, por preservar o regimento e o que a mesa diretora, o que se exige da mesa diretora, que é um ato de maioria, eu ouvia, não ouvia oficialmente, mas o tempo todo se falava em prisão do presidente da casa. Eu em momento nenhum, eu me assustei com essa questão, porque eu acredito, como Vossa Excelência está mesmo expondo, que a justiça tem um caminho. Mas eu não me senti pressionado, em momento nenhum,
por juiz, por ninguém. Eu me senti pressionado, sim, e, mais uma vez, repetindo, escravo do regimento interno da casa. Não vou tomar atitude. Eu poderia perfeitamente falar, eu vou assinar sozinho. Não, isso é uma atitude arbitrária, eu quero a maioria e que as pessoas assumissem. Falei com a vereadora Patrícia Murim, que estava de viagem marcada. Falei para vocês, eu falei, Patrícia, é muito importante que você venha nessa reunião. Eu não quero que ninguém venha na reunião para caçar o mandato do vereador, nem para não caçar, mas eu quero ver para apreciar a matéria e tomar uma decisão que não fosse só minha. Então, portanto, quer dizer, do momento em que eu estava na presidência da casa, o que eu fiz, e conversei, tive a oportunidade de conversar com Excelência, era exatamente defender a casa como instituição e não ser omisso em relação. Felizmente, para uns, infelizmente para outros, que a gente sabe, mas Vossa Excelência, então eu cheguei, da mesma maneira, a mesa se reuniu e foi acatada a determinação do juiz corregedor, que mandou que suspendesse todos os trâmites. Eu fiz questão de registrar nessa ata que a mesa diretora, quando estava com a presença de 3 membros, a Patrícia Murim, o doutor Jairim e eu, tinha se reunido naquela data e naquela hora para fazer cumprir o mandato de cassação do mandato do vereador Eider Dantas, mas que se tinha impedido de praticar esse ato devido ao documento recebido do corregedor, e assim foi feita a sessão. Nós não deixamos para que juiz nenhum possa, em instante nenhum, acusar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, segundo o entendimento dele, de que nós fomos omissos, pelo menos na tentativa de fazer cumprir o mandato. É esse esclarecimento que eu gostaria também de deixar para todos. Sem dúvida nenhuma, senhor presidente, concordo com o senhor inteiramente, o seu procedimento foi correto. Eu só quero alertar que, no futuro, em casos semelhantes, independente da questão da pessoa ter culpa ou não, do vereador ter culpa ou não, eu não vou entrar nesse mérito, porque cada um sabe dos seus problemas, mas o fato é que a mesa são 5 membros. A mesa pode decidir, pelos 5 ou por 3-2, que os 10 dias que a Constituição garante do contraditório deve ser respeitado, ou não, ou a mesa pode concordar em cassar imediatamente. Eu só quero alertar que isso é um efeito dominó. Se nós entrarmos nesse jogo, nós teremos com certeza muitos problemas a curto prazo, sem querer aqui entrar no mérito do problema de cada um. Eu só estou dizendo que a mesa procedeu com correção, mas que não significa que tenha que observar, que tenha que cumprir aquilo imediatamente. A mesa pode decidir, tem autonomia para isso, de que o vereador ou a vereadora tem 10 dias para se defender. E ponto. Isso é a lei. Aí o juiz vai mandar prender quem? Esse negócio de ameaçar prender, isso não existe. Isso é um absurdo. Isso é outro absurdo. Ameaçou prender membros da mesa, se não cumprissem o que foi determinado. Eu nunca vi isso. Prender. O senhor acabou de falar isso aí, e me falou naquela ocasião que havia ofícios, que a lei seria cumprida ipsilítere, e que isso e que aquilo, enfim. Não adianta a gente prolongar muito esse assunto, porque não vai chegar a lugar nenhum, mas fica aqui meu alerta para que nós tomemos o cuidado de que, quando acontecer fatos semelhantes a esse, e ninguém aqui está imune, tá certo? Ninguém está imune, cada um carrega a sua pedra. Tem pedra que pesa 10 gramas, tem pedra que pesa 1 tonelada. Né? Então, cada um sabe dos seus problemas. Agora, é importante que a gente tenha aqui unidade em relação a isso. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não sou mais santo do que ninguém, eu vou enfrentar a justiça, vou me explicar, vou me defender e tenho certeza, no pleno do Tribunal Regional Eleitoral, meu direito será observado, dentro das regras, dentro dos prazos. É isso que me preocupa, são os prazos. Os prazos têm que ser cumpridos, porque senão fica ao prazer, ao humor de qualquer um. É só isso. E parabéns pela sua atuação e dos demais membros da mesa. Só que eu acho que, nesses casos, a mesa não é obrigada a acatar a decisão do juiz. Ela pode dar um prazo, ela não está desacatando, ela está dando um prazo, para a pessoa se defender. Ela não está dizendo, não, ele é inocente. A mesa não está dizendo isso, a mesa está dizendo, não, ele tem um prazo por lei para se defender e esse prazo será observado. É isso que eu quero. A sugestão. Obrigado, presidente. Bueno.
Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido em votação, projeto de lei número 1019, de autoria dos senhores vereadores Adilson Pires e Rogério Bittar, que tomba por seu relevante valor histórico e cultural as edificações em torno do imóvel situado à Praça da Fé, número 21, na 17ª RA. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Os terminais estão liberados. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, Alfredo Sirquis, vereador Alfredo Sirquis, vereador Bencardino, vereador Carlos Caiado, vereador Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, vereador Eider Dantas, vereador João Cabral, vereador vereador João Mendes de Jesus, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Luiz Carlos Ramos, Rosa Fernandes, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, 27 senhores vereadores, sim, 27. O projeto está aprovado, fica dispensada a redação final, segue a autógrafos. A presidência comunica a ausência da vereadora Tereza Berg, que foi acompanhar um familiar, uma casa de saúde, ligou pedindo que justificasse sua ausência. Vereador Adilson Pires. Quando o senhor anunciar o próximo projeto, eu queria uma questão de ordem, senhor presidente. O senhor já anunciou o próximo projeto ou não? Não estou entendendo, vereador. O senhor já anunciou o próximo projeto? Não, eu queria uma questão de ordem depois do anúncio do próximo projeto. Eu queria pedir o adiamento. Eu vou ter que retornar à floresta. Quer falar antes, vereador? Então, vamos aproveitar que, dessa vez, veto total em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação, veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1742, de autoria da senhora vereadora Lucinha, que acrescenta dispositivo à lei número 2138, de 11 de maio de 94, para a inclusão do programa Bolsa Floresta. A matéria está em votação. Comunicamos aos senhores vereadores que, se não decoram para derrubar esse veto ou para
manter esse veto, a sessão será encerrada, porque pela segunda será a terceira vez que não se consegue o quórum. Então, gostaria que os senhores vereadores que acabaram de participar da votação participassem aqui do... A presidência vai encerrar a votação. Presentes e votando, 8 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar para a matéria voltará em votação e não há quórum para dar continuidade à sessão. Está encerrada a sessão.